Pai do Senhor, queridos, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas você estará ouvindo esse podcast. Seja bem-vindo a mais, na verdade, nossa primeira lição, Nossa primeira revista. Estamos felizes de estar aqui participando de mais um momento de poder compartilhar a palavra do Senhor com você que está aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro. Enfim, sinta-se abraçado por nós. Vamos aprender hoje mais sobre a palavra do Senhor. E, para começar, meu nome é Daniel, eu sou professor ali do Templo Central, da classe de adolescentes, Trabalho também no Ministério Público e estou ladeado aqui de duas excelentes professoras, a quem eu saúdo com a paz do Senhor e gostaria que elas se apresentassem. Pai do Senhor, Thaís, Pai do Senhor, Gedídia. Pai do Senhor. Também sou professora, na Escola Dominical dos Adolescentes e também atuo como psicóloga. Isso, e eu, similarmente a Thaís, meu nome é Gedídia, também sou psicóloga, também atuo na área escolar, na área clínica, e estou aqui muito animada e feliz em poder contribuir com o Reino de Deus, junto com essas duas pérolas aí na mão do Senhor. Amém, glória a Deus. Como o ouvinte pôde perceber, estamos com duas psicólogas aqui. Aproveite, abra seu caderninho para anotar as informações que serão certamente muito preciosas. E revista nova, Nós estamos com a revista nova que tem como título As Parábolas de Jesus São Vivas. E a primeira lição chama-se Jesus, o Mestre que ensinava por parábolas. Um tema certamente muito interessante, um tema que vai dar aí muito pano para manga para o professor debater com os alunos, para ensinar também. Eu gostaria de saber quais são as expectativas das professoras Thaís e Gedídia dessa nova revista, dessa lição que fala sobre as parábolas de Jesus, Jesus como mestre. Aí? Acho que Gedídia tem algo importante a falar sobre isso, Eu vou logo responder a pergunta. A minha expectativa é a melhor possível, Quando a gente pensa nas parábolas, a gente pensa em ensino, em riqueza de conteúdo, o evangelho, em si, de Jesus sendo propagado de uma maneira singular, com um método maravilhoso. E eu quero chamar a atenção do professor para o mestre, Estamos falando aqui do grande mestre e amado Jesus. O mestre dos mestres. O mestre dos mestres. Talvez esse seja a introdução da sua lição, professor, Você já Glória dá uma ênfase no que é você ter um mestre como guia, no que é você saber que Jesus é soberano e você já vai adorar o nome do Senhor para os seus alunos, E propor para eles fazer essa reflexão, o que significa ser mestre para vocês, quem são as referências que vocês têm, quem são os influenciadores, o que é um professor para o seu aluno, E você mesmo também, professor, fazer essa reflexão. Poxa, Jesus foi chamado de mestre porque usou um método específico e agora eu estou aqui como professor, como o mestre diante dos meus alunos. É uma boa reflexão, já anota aí. É verdade. E até concordando com o que Gedídia está falando, que ele usou um método específico para ensinar, que é justamente a lição de hoje, e o professor Daniel perguntou qual seria as minhas expectativas. O ensino de Jesus sempre vai gerar expectativas muito boas, São ensinos ricos, E como a gente vai ver aqui, as parábolas têm um objetivo, a ser atingido, para poder revelar o reino de Deus, para poder a gente ter acesso às boas novas do Evangelho, Então, essa lição está riquíssima, para o professor. Acredito que tanto o professor quanto os alunos vão aprender aí de forma conjunta. Amém, glória a Deus. E aproveitando, professor, a gente está diante de uma nova revista. Aproveite para perguntar como é que o seu aluno está, veja se tem pessoas que estão aniversariando na sala, se tem visitantes, para que ele se sinta o aconchego, de ter um professor, não apenas um professor, mas um amigo também, um irmão em Cristo. Então, comece a aula fazendo isso
e temos certeza que o seu aproveitamento será até melhor na sala de aula. E já vamos começar. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre as parábolas, histórias com propósitos. E o primeiro tópico já fala sobre o que seria uma parábola, né? Nada melhor do que começar uma revista e uma lição sobre parábolas perguntando para o seu aluno o que é uma parábola, afinal de contas. Será que uma parábola se confunde com a fábula? Será que uma parábola se confunde com a história? Você pode já começar isso, né? Já começar fazendo essa pergunta para o seu aluno. A parábola, ela vem do grego parabólica, que significa coisas colocadas ao lado, quer dizer, são comparações, né? São ilustrações que o nosso Senhor fez para ilustrar verdades espirituais. Eu achei muito interessante algo que a professora Thaís colocou, que o próprio fato de Jesus, de sair algo da boca de Jesus, por si só, já gera grandes expectativas, né? O próprio Pedro, certa vez, falou: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, por isso que a gente tem que dar tanta atenção para isso que a gente vai começar a debater, para isso que a gente vai começar a ensinar para os alunos, né? Então, o que é parábola é muito interessante que o professor já comece conceituando, já comece perguntando para o aluno o que é que ele acha, se ele conhece alguma parábola, né? Podia os alunos irem mencionando quais são as parábolas. Quantas parábolas tem na Bíblia, né? Perfeito. A gente sabe que tem mais de 40 parábolas que Jesus, né, falou durante nos evangelhos. Vocês conhecem, né? Para os alunos também interagindo e ali começando a se empolgar na participação da aula, né? Exatamente. Inclusive, também, Thaisinha, e colocar também que a parábola também é um gênero da língua portuguesa, né? É como se fosse um gênero literário também, né? Ela é uma forma de expressar ao longo da história, não só bíblica, mas também secular, que ajuda na compreensão de lições, né? Ela traz lições para nós. Sim. É uma história, né, que você conta, seja ela inventada ou uma história real, para poder ilustrar, né, para poder mostrar alguma ideia, né, de forma mais simples, né? Isso. Perfeitamente. Revelar grandes verdades espirituais por meio da simplicidade de uma história, né? E é importante o professor também mencionar que as parábolas já existiam também no Antigo Testamento, né? Citando apenas como exemplo aquela parábola que o profeta Natan fez em relação a Davi, quando ele pecou com Batseba, né? Ele mencionando aqueles dois senhores, que um era rico, o outro era pobre. É interessante que o professor vá contando essas historinhas para o aluno. Histórias cativam a atenção, né? Quanto mais de um adolescente. Geram reflexão. Então, geram reflexão já. Vai ensinando, contando as histórias, né? Isso aí vai acrescentar muito a aula do professor. Né? E muitas narrativas os adolescentes, professores, já têm muito contato, né? E, às vezes eles ficam restritos, não, mas a Bíblia, a história bíblica, né? Alguns podem ter algum, vamos supor, né? Algum preconceito em relação ao conteúdo bíblico, mas aí o professor precisa retomar o valor da palavra de Deus, o valor da Bíblia, né? O professor também pode colocar as questões relacionadas às séries que são tão comuns para os adolescentes assistirem, que na verdade são narrativas, são histórias também, né, que tentam atingir a mente da gente secularmente, né, trazendo conteúdos que não são cristãos, que não são bíblicos, e que a gente precisa também lembrar que na palavra de Deus, na Bíblia, existem histórias de cunho rico, para que eles também entrem em contato e alimentem a alma também. Sim, perfeitamente. E sobre as parábolas, a gente tem que se perguntar, né? Bom, as parábolas eram meramente historinhas que Jesus contava só para entreter os discípulos, para manter ali ele perto deles, já que parábola tem um poder de atração muito forte. Era só esse o propósito? Com base nessa pergunta, o professor já entra no tópico 2, que é o propósito das parábolas, né? Quais seriam os propósitos, qual o propósito da parábola, professora Gedídia?
Então, as parábolas, elas tinham o intuito de trazer lições, como a gente estava comentando antes. Acho que essa palavrinha lições nem vi assim na lição bíblica, mas fica bem claro para o adolescente, né, que tem algo a ser aprendido no final da história, né? E o professor precisa deixar isso explícito, né? Que a intenção de Jesus era propositada, havia uma intencionalidade muito clara para que aquelas histórias fossem contadas e mexer com o imaginário, né, do povo naquele momento, né, daquele contexto, dentro daqueles costumes que eles tinham, era muito importante para que o Senhor pudesse atingir eles da melhor forma possível, né? E que eles pudessem ter o que a gente chama de tomada de consciência. Perfeito. Eu lembro que quando eu fazia a primeira série do Fundamental, aqueles adolescentes muito agitados, né? Adolescentes não, crianças, né? E eu lembro que no final da aula, a professora contava historinhas para acalmar a gente, para que os pais, quando viessem, pegasse a gente já com aquele espírito de mansidão, de quietude e tal. Mas a gente tem que ter essa ideia de que o propósito de Jesus com as parábolas não era mesmo aquietar, né, espíritos inquietos ou simplesmente entreter os discípulos, mas mudar vidas, né? Importante que os adolescentes saibam disso. As parábolas escondem tesouros espirituais, né? Então, assim, uma parábola, ela esconde tesouros e tesouros. Você pode passar mistérios, 2 horas... né? Mistérios, desde a Inclusive, antiguidade. isso. E, inclusive, até em Mateus 13, que é, inclusive, a leitura bíblica, né, da lição, os discípulos se questionam, né? Questionam a Jesus. Por que o Senhor está falando em parábolas? Né? Se a gente for olhar em Mateus antes, ele, né, antes do capítulo 13, em nenhum momento você vai ver Jesus falando em parábolas, mas a partir desse momento ele começou a falar em parábolas, né? Então, eles se questionaram, por que o Senhor agora está falando em parábolas, né? E antes você não falava, né? O Senhor não falava. E até o professor pode abrir junto com os alunos a leitura bíblica e fazer essa leitura, né, participativa junto com eles, né? E ele fala assim, a resposta dele aos discípulos porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Quem são eles? Né? Quem são a quem Jesus está se referindo a vocês e eles? Né? Seria uma ótima pergunta, né, para os alunos. Com certeza. Uma ótima qual é esse versículo, Thaís? Oi? Esse versículo é qual que você leu? É Mateus 13 e o versículo 11. Pronto, professor. O versículo 11 vai gerar esse questionamento aí. Pois é. E, continuando, né, ele diz o seguinte, porque aqueles que têm se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem. Né? Então, o que isso quer dizer? Né? Por que a nós é revelado e a eles não? É como se estivesse dizendo assim, para vocês é revelado, mas para eles é oculto. Acaba gerando meio que uma dualidade, né? A gente fica pensando assim, que dilema, né? O que isso quer dizer? Né? E, na verdade, isso entra também aquela questão, quem são vocês e quem são eles? E, na verdade, vocês são aqueles que realmente estão sedentos da palavra de Deus, né? E eles são aqueles que estavam buscando Jesus, talvez apenas pelos milagres, pelos pães, né? Pela cura que ele poderia oferecer, mas não estavam interessados no que Jesus poderia oferecer espiritualmente, né? O alimento da alma. A lição fala das pessoas satisfeitas consigo mesmas, né? Exatamente. Se a gente for analisar o que é você estar satisfeito consigo mesmo, professor, né? É você estar orgulhoso, né? Você nada me falta. Nada me falta. É você estar tão arraigado dentro do que você já decidiu, né? Que era o caso dos fariseus, né? No contexto das parábolas,
que eles não tinham interesse, eles já tinham decidido não optar pela pessoa de Jesus, pelo Evangelho de Jesus Cristo que ele compartilhava. Eu gostei muito, Thaís, e lembrei de uma coisa que você mencionou aí, que no Evangelho de João chega um momento em que Jesus já era muito seguido, né? Já tinham multidões seguindo Jesus, e ele olha para essa multidão e o Evangelho de João relata que ele lamenta, de certa forma, não usa essa palavra, mas Jesus olha e diz: vocês me seguem, né, pelos milagres, vocês não me seguem pelo Evangelho que traz vida e liberta, né, do pecado. E a gente precisa refletir em relação a isso, porque a fala de Jesus é sempre de libertação. As parábolas têm essa função de mostrar, de oferecer. Acho que a palavra é essa, oportunizar, né? Embora ele soubesse que já haviam essas pessoas que estavam incrédulas, né? Corações endurecidos, né? Isso, mas ele oportunizou através das parábolas, que era uma forma de simplificar o evangelho para quem tinha o coração voltado para Jesus. E outra coisa que eu estava lembrando, sabe? Dentro da psicologia, professor, a gente sabe que as coisas subjetivas não são fáceis de serem entendidas. E o que Jesus trazia era uma parábola que era subjetiva. Ela, como a gente estava analisando que as parábolas têm mistérios, é porque ela mexe com a subjetividade, ela mexe com o que não é material, nem físico, nem objetivo, né? Dentro da psicologia, até como uma vertente de atuação assim, a gente conta também, né? A gente usa livros, literatura, música. Você pode usar isso com os seus alunos. Traga uma música para que aquela música, né? Uma música que tenha a ver com a lição, que trate um pouco de alguma parábola. Hoje em dia tem hinos, né? Que tem a letra até de parábola já. Eu estou me lembrando, nossa, olha só, vou denunciar a minha idade agora. Estou me lembrando daquele hino Sem Ovelhas, Sem Ovelhas. Meu Deus! Eram 100 ovelhas, professor, leva música para sua aula. Das parábolas mais conhecidas de Jesus. Exatamente. Isso. E aí você precisa entender que essa ferramenta, esse método que o Senhor estava usando, é um método eficiente também, sim, que ainda hoje é utilizado, e que mexer com a subjetividade do seu aluno também faz parte desse processo. Isso. E uma coisa que eu queria acrescentar, acho que dentro desse subtópico, né, do primeiro tópico, cabe ressaltar duas coisas em relação ao propósito, né, que Jesus deixou bem claro, que era revelar aqueles que estavam com o coração aberto, que realmente queriam ouvir e entender o reino de Deus, porque até então ninguém não se sabia a respeito do reino de Deus. E através das parábolas, Jesus estava revelando àqueles que realmente queriam saber, né? E o segundo objetivo, que seria, até a lição fala, que as parábolas serviam até como um juízo para aqueles que eram incrédulos, que tinham um coração endurecido. E no mesma leitura bíblica de Mateus 13, a partir do versículo 14, ele fala, depois de ele falar, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Vendo vereis, mas não percebereis. E se a gente for para Isaías 6, no versículo 8, aparece aqui dizendo assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, ou seja, Deus disse para Isaías: vai e dize a este povo, que é o povo de Israel, que naquele contexto o povo estava bem desobediente, se entregando a outros deuses. Deus disse para Isaías o seguinte: diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis.
engorda o coração deste povo e faz-lhe pesado os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. É forte, né? Forte, assim, é pesado. É como se fosse assim... É literalmente o juízo mesmo. É um juízo. Julgamento. Exatamente, porque o coração desse povo tá perverso, tá cauterizado, né? Então, eles decidiram desobedecer, o coração deles está endurecido e Deus os entregou. Entregou a condenação que eles escolheram, né? Então, logo após isso, na nação de Israel, o reino do norte, né, foi pego em cativo dos assírios, e depois o do sul foram pegos em cativeiro para o Império Babilônico. Então, Deus os entregou justamente porque eles estavam com o coração endurecido. E Jesus, com essas parábolas, recai sobre os fariseus e o povo daquela época o mesmo juízo. Eu estou aqui anunciando a verdade para vocês. Vocês não estão querendo entender. Quer dizer, vendo, não vês, porque vocês não querem entender. Eu estava até falando... Eu estava até conversando com o Gedidia antes, que é como se eu estivesse conversando com o Gedidia e tivéssemos opiniões diferentes, e eu ficasse, não, eu tenho a minha opinião e eu não abro mão disso porque eu quero viver dessa forma. E apesar de Gedidia trazer todos os argumentos plausíveis que me mostrem que é verdade, eu decido, não, eu não quero acreditar nisso porque eu quero continuar vivendo assim. Conforme o que Thaís estava falando, e eu estava lembrando aqui, professores, né, para a gente dialogar com os alunos do que é ver, né, como é que diz o texto, vendo não viram, né? Como assim? Na verdade é que, embora a percepção dos sentidos estivesse aberta, a percepção interna, a subjetividade estava fechada, né? Embora houvesse a exposição da palavra, embora houvesse a pessoa de Jesus ali na frente, ele demonstrando milagres, transformando as vidas, dando lições, sendo um mestre, porque os discípulos ficavam admirados, né? Eles iam até o Senhor, ele era um líder, Jesus era um líder, né? Existe até literatura já falando sobre como o Senhor Jesus conseguiu arrebanhar pessoas e multidões, né? Na época, e ainda hoje ele é demarcador do nosso tempo, né? E como a gente precisa ter o nosso coração atento, sensível, aberto para as coisas espirituais, aberto para as coisas de Deus. Você precisa compartilhar com o seu aluno que essa decisão, é importante que ele tome a decisão de ouvir as coisas de Deus. Perfeitamente. Perfeito. Inclusive, professor, Amém, a gente né, falou bastante desse igreja. tópico. Amém. A gente está falando bastante desse tópico, mas não é por acaso, porque é muito importante que os alunos saibam que existe um grande propósito por trás das parábolas, e a essência da parábola é justamente o seu propósito, né? Então, que você possa deixar isso bastante claro para os seus alunos. Mas não é apenas de propósito que nós vamos falar hoje. A gente tem que saber também que as histórias, que são as parábolas, também precisam de interpretação, né? É preciso compreender o contexto da parábola, é preciso compreender o que está por trás daquilo que Jesus falou. Vamos dar um exemplo. Parábola das 10 virgens. O que é que está por trás disso que Jesus está ensinando? Existe um contexto escatológico da segunda vinda dele, né? Então, todas essas parábolas têm um determinado contexto, têm um determinado sentido do que está por trás. Obviamente, essa aqui é apenas uma lição introdutória, e ao longo da revista, lições 2, 3, 4, a gente vai aprender parábolas específicas. E é bom que o professor sempre se prenda a essa noção. Qual o contexto que está envolvido aqui nessa parábola? Não é verdade? Muito interessante também é o fato de que muitas pessoas, no afã de interpretar as parábolas, acabam criando coisas que não estão dentro da parábola, né? Pessoas que focam muito naquilo que não está do que naquilo que está, né?
A revista cita até um exemplo bastante interessante, a mãe do filho pródigo, né? Que Jesus nem mencionou na mãe dele, mas tem gente que fica conjecturando. Tem tanta coisa linda para falar sobre a parábola do filho pródigo, né? O Timothy Keller, é até um livro que eu indico aqui, é O Filho Pródigo. O MacArthur também tem um livro sobre o filho pródigo. Mas tem gente que fica se prendendo nas parábolas naquilo que não está contido nela, né? E às vezes tentam trazer uma interpretação subjetiva de cada um, aí pronto. Aí sai totalmente do propósito que a mensagem quer trazer na realidade. Perfeito. E também isso é cultural, né, gente? A gente tem que ter cuidado porque às vezes o professor vem trazendo a interpretação da parábola, professor, precisa ser zelada, né? A gente precisa vê-lo na interpretação, assim como de toda a Bíblia, né, gente? Porque mas as parábolas, elas são muito populares em pregações, são muito populares, são fáceis de serem pregadas. Então, muitas vezes, elas também são mudadas um pouco, né? E a gente precisa ter cuidado porque existe um propósito, existe um objetivo, era dentro de um contexto. Eu gosto de lembrar também, pensando, ampliando, por exemplo, professor, para a Bíblia toda, por exemplo, por que Jesus tinha que falar para a gente, sempre voltando às questões de ovelha, né? Porque a figura que o Senhor usa, porque que a Bíblia é cheia da figura ovelha? Porque uma das principais funções do povo de Israel era o pastoreio de animais, né? Isso. Por que não é cachorro? Por que não é vaquinha? Por que não é outro animal? Existe um contexto que precisa ser interpretado, né? Sim. E a gente precisa considerar. Ele pegava o que acontecia naquela época, né? Para poder mostrar para aquele, porque era a forma que eles poderiam entender dentro da realidade deles, né? Dentro da realidade deles, perfeito. Assim como talvez hoje ele utilizaria a parábola de uma forma completamente diferente, talvez usando tecnologia, né, para poder fazer, né, para contar as suas histórias, né? Com certeza. Pode falar. E eu tive agora um insight, meninos. Vejam aí se isso corrobora. Imagine que nós temos o ID de Jesus para cumprir e que Jesus disseminou o evangelho dele e que uma das intenções das parábolas era atingir pessoas. E que tal a gente propor ao nosso aluno, professor, que ele encontre uma forma de contar uma história que fale de Jesus, né? Contar uma história, não necessariamente que seja bíblica, mas fazer uma narrativa que, ao final, tenha o nome de Jesus sendo exaltado e falando do plano da salvação, né? Esse é um desafio legal para a semana seguinte, crie a sua parábola. Perfeito, perfeito. Qualquer recurso didático é sempre bem-vindo, né? Principalmente quando a gente está tratando de uma turma de adolescentes, né? Adolescentes têm muita dificuldade de manter a atenção, tem muita dificuldade, tem muita facilidade de dispersão. Então, é sempre importante que o professor de adolescentes, principalmente, sempre reserve um tempo no seu estudo em como eu vou tornar minha aula interessante. O que é que eu posso usar aqui para melhorar, para cativar a atenção deles, né? Exatamente, trazendo sempre para o contexto do adolescente, né? Sempre, se possível, falar sobre recurso tecnológico, Instagram, essas coisas que eles usam, né? Que faz parte do dia a dia deles. Então, sempre é bom estar prestando essa atenção. E, por fim, queridos, nós temos o tópico 3 da nossa lição, que fala sobre parábolas, histórias que exigem uma resposta, né? O propósito de Jesus não era apenas contextualizar uma história no contexto daquela época, obviamente, não era apenas falar uma verdade, não era apenas isso, também tinha, mas era fazer com que as pessoas que ouvissem tomassem uma postura, tomassem uma decisão, né? E isso, de fato, é muito importante que os adolescentes saibam,
né? As parábolas, para que eles, quando olharem uma parábola, quando leem ou quando ouvirem, sempre tenham isso em mente. Por que isso é importante para mim? O que é que Jesus está requerendo de mim a partir dessa história, né? Nós podemos apenas citar como exemplo aqui a parábola das 10 virgens, né? Qual é a resposta que Jesus quer aqui, né? O contexto é escatológico. Então, obviamente, o que Jesus quer aqui é que nós estejamos preparados. Nós não sabemos a hora que o noivo vem. Jesus pode vir a qualquer momento. E você, adolescente, você está preparado? Se Jesus viesse hoje, você ficaria ou você iria para o céu? Faça essa pergunta a ele. Contextualize. Mostre que cada parábola tem uma resposta. Jesus não falava por acaso, né? E também é muito interessante, a gente estava comentando aqui agora há pouco sobre o uso de recursos didáticos, e eu estava lembrando, nós como professores, muitas vezes nós não temos tempo de nos preparar para a aula por algum motivo, correria do dia a dia. Então, eu acabei de lembrar aqui de um recurso muito interessante, os alunos sempre gostam de participar, que é o seguinte: por que não você dividir a sala em grupos, não sei o número de pessoas da sua sala, você pode dividir a sala em duplas ou em trios, 4 em 4, divida as lições entre eles e peçam para que eles exponham durante a aula algumas parábolas, né? Você está exigindo que eles estudem e ao mesmo tempo que exponham. Eu duvido muito que aqueles que estudaram as parábolas vão esquecer, né? Depois de passar por uma situação como essa, apresentar para todo mundo. Vão aprender e ensinar, né? Duas formas aí para ele conseguir reter bastante a informação. Exato, perfeito. Então, faça isso na sua sala, né? Os adolescentes gostam. Inclusive, acho que na revista retrasada, na nossa classe de adolescentes do Templo Central, a gente usou o método de seminários e a gente contou com a efusiva participação dos adolescentes. Até adolescentes que nem iam para a EBD passaram aí, porque a gente dividia os grupos e um deles percebia que o outro não estava vindo, ligava: ei, fulano, a gente vai apresentar, você está no meu grupo, vamos se reunir dia tal, dia tal. E isso foi extremamente positivo. Ao final das apresentações, a gente entregava uma caixinha daquelas de bombom para o grupo e o resultado foi o melhor possível. Tem né? muitos Então, anote. Que podem ser utilizados, né? Inclusive, até dinâmicas, né, que podem ser realizadas. E eu gostaria até de trazer uma dinâmica aqui que pode ser aplicado no primeiro tópico, né? Quando você vai explicar qual é o propósito da parábola, né? Deixa eu só compartilhar aqui. Inclusive, professor, se vocês quiserem, esse PDF aqui que eu vou compartilhar vai estar disponível para vocês. Pronto, perfeito. Já não vai ter o trabalho de fazer o Exatamente. PDF. Ou imprime, tá né? Se pronto. quiser mostrar no papel ofício, ou coloca no slide. Aproveitando enquanto Thaís está compartilhando aí, eu vou enfocar também o que Daniel está dizendo. Professor, tudo que você puder trazer que vá ativar, né? A gente chama de metodologias ativas, né? Que coloca o seu aluno para criar, para levantar, para pesquisar, e também essa coisa de dividir em grupos, né? De formar grupos. Você pode criar uma rede de contatos no sentido de que o líder do grupo A aciona o líder do grupo B, e aí você só faz 4 contatos e eles entram em contato com os demais, né, para acionar. Isso também dá uma coisa de responsabilização para eles, né, em relação ao estudo da Bíblia, em relação ao valor da EBD, tá bom? Perfeito. Pronto, aí trazendo aqui, né, a dinâmica, não dá para entender nada aqui, né? Já gera um interesse no aluno. Você chega e mostra isso aqui para o aluno vai ficar, que é isso, né? É importante registrar que isso não é um palavrão, tá? O professor vai explicar o que é isso aí, mas não é palavrão, não se escandalize. Então, vocês podem mostrar isso aqui para eles e deixem eles queimar neurônios, né? Vai dizer, professor, o que é isso? Né? Gera curiosidade, vai trazer a atenção toda para a aula, né? E aí você pode até pedir, professor, que o aluno tente falar, né? Tente ler essa frase aqui, que essa frase aqui é em alemão. Né? E eles vão ficar e vão rir, vão tentar falar, e você pode dizer, tentem interpretar o que está dizendo aqui, e aí eles vão
tirar onda e vão brincar, enfim. Depois vocês pedem para eles interpretarem o que está dizendo aqui. Tentem pronunciar o que está dizendo aqui, que aqui está no idioma em russo, né? E depois aqui em coreano. Aí piorou, né? Parece um desenhozinho, umas casinhas, umas bolinhas, umas pessoazinhas. Meu Deus do céu. Aí pronto. Então, muito estranho. No final, vocês mostram no idioma português, né? Que é o que eles conhecem. E todas as frases em idiomas diferentes estão dizendo a mesma coisa. É chegado o reino de Deus. Eu trouxe essa frase aqui para ilustrar, que é justamente o que Jesus fazia com as parábolas. Né? Ele transformava algo que era desconhecido, que não estava dentro do conhecimento do povo, que não conhecia o reino de Deus, não sabia o que era isso, não fazia a mínima ideia, até porque o reino de Deus é mistério. Né? Então, ele simplificou através do contexto histórico do povo daquela época, da forma como eles viviam socialmente, ele pegou dessa simplicidade para traduzir para eles, né, o reino de Deus, para dizer que era chegado o reino de Deus, né? Revelar os mistérios. Então, essa é uma forma de ilustrar para os alunos qual era o propósito da parábola. Traduzir Perfeito. Do idioma do céu para o idioma do ser humano. Dos homens. Glória a Deus. Glória a Deus. Inclusive, eu até confessei para a professora Thaís que eu vou pegar essa dica dela para a minha aula, porque vai ser sobre as parábolas. Então, dica sensacional. Inclusive, para o professor que não puder usar slide, recurso tecnológico, você consegue escrever no quadro, com hidrocor mesmo. Pede para os alunos traduzirem. E olha a profundidade que essa lição traz, né? Com certeza os alunos jamais vão esquecer essa dinâmica, jamais Uma cartolina, né? Uma cartolina também. Tem vários recursos que podem ser utilizados. Tem vários recursos. Use sua criatividade, professor. Use sua criatividade. Sempre reserve esse tempo para você pensar como é que eu posso deixar a minha aula mais interessante, né? A gente está tratando de adolescente, eles precisam disso. E, né, obviamente, o tempo é chegado, nós temos apenas mais 5 minutos. E vamos para a conclusão da nossa lição. A lição conclui dizendo que hoje nós devemos nos sentir desafiados a ouvir e aplicar as parábolas de Jesus na nossa vida diária e abra seu coração para aprender mais sobre o Senhor Jesus e sobre o reino de Deus, né? Esse é o conteúdo máximo que a gente não vai trazer apenas nessa lição para os adolescentes, mas ao longo das lições, essa revista quer mostrar isso, que as parábolas de Jesus, as palavras que saem da boca dele, como Pedro falou já, é vida eterna. São lições transformativas, não são apenas histórias para entreter, para deixar a gente mais calminho, como era na minha primeira série, que a professora contava as histórias. Não, é para transformar vidas. E essas histórias, elas exigem uma tomada de postura da gente. A gente não pode simplesmente ouvir. A gente tem que fazer. Agora, para o adolescente fazer, ele tem que compreender. E aí é onde entra o seu papel, professor, né? Com seus recursos, com toda a sua didática, mostrar isso para o aluno, para que, ao final dessa revista aqui que a gente está iniciando, com essa primeira lição, ele possa ser um cristão muito melhor do que aquele que começou, né? Você possa ser um agente de transformação na vida dos seus alunos, tá certo? Eu gostaria também de passar aqui a palavra para a professora Gedídia e Thaís com as palavras conclusivas. Ok. Gente, eu vou endossar, né, as palavras do professor Daniel, com quem eu estou aprendendo muito. Do início, eu acho que aprender por parábolas envolve subjetividade, envolve, como ele estava colocando, abrir o coração. E aí, Daniel colocou no início que a gente precisa criar um vínculo com o nosso aluno, né? A gente precisa trabalhar isso, a gente precisa trabalhar a nossa escuta, estar atento ao que ele traz para nós, para que também o que a gente fale tenha o efeito transformador da palavra, que é viva e é eficaz, né? Assim como Jesus falou e tocou a vida das pessoas, também se prepare,
né? Emocionalmente, espiritualmente, para tocar a vida dos seus alunos. Amém, glória a Deus. E eu também queria acrescentar, né, que uma coisa que me chamou a atenção é que, ao falar que o mistério do reino de Deus, né, é algo que é um mistério, né? Então, isso exige o quê? Exige fé. Você crê, porque não é algo que está escancarado, né? Não é algo que você pode comprovar cientificamente o reino de Deus, né? É algo que está oculto aos nossos olhos, né? Então, mediante a fé, né, é que nos é revelado esse reino. Então, professor, estimule a fé, a importância da fé, que foi até visto no trimestre passado, mas ressalte isso, a importância da fé do crente, para que ele possa abrir realmente, como a professora Gedidia falou, tem um coração flexível, né, de estar aberto a realmente ouvir e entender a palavra de Deus, de ver e realmente ver, né, compreender e trazer todos os ensinos, né, das parábolas de Jesus para a sua aplicação pessoal. Perfeitamente. Eu lembro de um debate teológico, Thaís comentou sobre a importância da fé para compreendermos as coisas. Existe um debate teológico antigo, e Santo Agostinho ele chegou e disse: a gente não vê para crer, a gente crê para ver. Então, primeiro vem a fé, depois vem a compreensão. Isso. Então, você, professor, se dedique. Temos uma revista muito boa, cheia de histórias transformadoras para contar, para explicar e para ensinar os adolescentes. E que você possa estar conosco também no nosso próximo podcast, né? A nossa estreia aqui. Estamos muito felizes por poder contribuir com o reino de Deus, né? Por poder aprendermos um com o outro. Então, você sinta-se à vontade. E, em nome de Jesus, se assim for da sua vontade, te esperamos no próximo podcast, né? Na lição de número 3. Né? Deus abençoe a sua vida e fique na paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. A paz do Até a próxima. Paz do Senhor. Tchau. EBD.